Só aqui 4 anos e meio. Ainda nada. Ainda não aconteceu nada. Mais ou menos 800 clientes. E tudo continua igual. Por quê? Deus. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, é isso que ele estava tentando dizer. Existe uma unidade, uma unificação, só existe uma força, uma onda, uma inteligência. Se você acredita que recebeu, já recebeu. Se não acredita, não. Quantos anos levou para que os americanos resolvessem levar a sério a energia nuclear? A bomba atômica. Já se sabia que aquilo funcionava há muito tempo, entendeu? Mas eles não conseguiam entender que tem próton, nêutron e elétron. E aquilo dá para separar e dá para fazer uma bombinha. Aí, como fazer eles entenderem isso e tomarem umas providências? Porque pode ser que o outro lado tenha. Não adianta explicar como é que o átomo é, certo? Então vamos usar marketing. Então chama um superstar, que ele bota a assinatura dele no documento, aí todo mundo vai levar a sério. Porque o superstar assinou. Continuem não entendendo nada. Mas, o superstar assinou. Einstein. Enquanto o Einstein não assinou lá, falando que podia fazer a bomba, ninguém estava nem aí. Então, para convencê-los, precisou do quê? Puro marketing, porque continuam não entendendo coisa nenhuma. E, em 2011, vocês estão assistindo. Está lá o Japão. Vocês acham que entenderam alguma coisa? Eles entenderam? Para que fazer um reator com plutônio? Já não basta urânio? Não, tinha que fazer um com plutônio. Agora está lá. Agora descasca um abacaxi desse. Décadas pela frente. Se tudo der certo. Porque se der errado, será uma catástrofe global. É muito pior que isso. Portanto, vocês estão vendo? Essa não aceitação de que tudo é uma onda leva a usar tecnologia nuclear para fazer todas essas coisas. E aí estão as consequências. Agora, se chegássemos no Japão, há um tempo atrás, e fôssemos dar uma palestra de ressonância lá, vocês acham que viriam quantas pessoas assistir isso? Entenderam? Não. Vamos dormir em paz. Nada de questionar, nada de ter que pensar, nada de ter que agir, sair da zona de conforto. Não. Vamos tomar nossa cervejinha na happy hour, assistir o jogo, ver a novela, ler livro de mecânica quântica. Que é isso? Pois é. Aí a ondinha literalmente passou por cima. Pois é. Passou por cima mesmo. E mudou alguma coisa? Até agora nada. Caiu a ficha? Caiu a ficha. Epa! Essa civilização está indo por um caminho totalmente furado. Temos que desmantelar tudo isto. Os alemães estão fazendo passeatas para desativar. Pois é, agora convence os governos. Convence o poder a desligar esta parafernália toda. Eles não irão desligar coisa nenhuma, porque eles continuam acreditando em partícula, em poder, em dominação, em guerra, em arma. E quem que vai abdicar de ter uma bomba atômica ou uma bomba de hidrogênio? Raciocinando
em termos de partícula, em termos de divisão. Eu contra vocês. Nós, eles. Meu Deus, seu Deus. Minha raça, sua raça. E assim por diante. Nem os chimpanzés não conseguem se unir. Não cai a ficha, ó, pá, nós somos todos chimpanzés. Os humanos põem a gente na jaula. Não dá para a gente se unir para impedir que os humanos façam isso conosco? Não. O chimpanzé enxerga desse tamaninho aqui. 2 quilômetros. Minha tribo, sua tribo. Estão na jaula. Trabalham no circo. Nós, na mesma situação. Nós também ficamos na jaula, nós também ficamos no circo, nós ficamos dentro da Matrix. Nessa daqui que vocês vivem, e na de baixo. Porque enquanto não entender isso, o que rege a sua vida? A lei da força. A lei da força. Se você não entender que tudo é uma onda, você vai pedir ajuda para quem? Se você não entende isso. Quando você sai do corpo físico, você sai vagando por aí, passeando, perdidinho da Silva. Para entrar num prédio, alguém tem que abrir a porta para você. Para você entrar num elevador para subir, né? Porque você sabe, né? Não entendeu nada. Você quer ir lá no 20º andar ver o seu parente que está lá, vai precisar alguém apertar o botãozinho do elevador, você fica lá parado. Enquanto não chegar um humano de carne e osso e apertar o botãozinho, a porta não abre. Então você fica lá. É ruim, né? É, pois é. Isso se tudo der certo. Porque dependendo da área que você for andar, como a Avenida Industrial, meia-noite, é um negocinho complicado. Ali é a lei da força pura e bruta. Você vira escravo fácil. E vai pedir ajuda para quem? Se você não acredita em nada. É isso que acontece com a maioria. Não tem nem ideia. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Não tem nem ideia de onde está. Pergunta para as pessoas que vocês conhecem. O que você acha? De onde você veio? O que você faz aqui? Para onde você vai? Vão falar, nunca pensei nisso. E também não quero. Certo? E também não quero pensar nisso. Mas é operacional. É uma pessoa operacional. Come, bebe, dorme, trabalha, certo? Operacional. Pavlov estava certo. Dá para doutrinar, condicionar, beleza. Fácil. Um dia, Nicodemos foi falar com Jesus de noite. Porque falar de dia era complicado. Pegava mal. O povo podia falar, a notícia podia chegar lá, nos poderosos. Então foi de noite. Prudência. Aí ele perguntou, como é que a gente vai evoluir? Se numa vida só não dá para aprender nada. Que é a questão que ela levantou. Agora numa vida só dá para crescer. Porque se você receber a informação de N líderes espirituais, concorda? Que você vai exponenciar sem parar? Pois é. Você pode receber a informação de qualquer líder espiritual que já existiu, que existe e que existirá no universo. Porque não existe passado, presente e futuro da mecânica quântica. Aí, quanto que você vai exponenciar? Tem algum limite de exponenciação disso? Você não precisa 80 anos para aprender uma coisinha. É um segundo, outro. E assim por diante. Só que ninguém pede. Conta nos dedos. Bom. O que Jesus respondeu para ele? Você vai ter que nascer de novo. Como que pode isso? Eu vou ter que entrar na barriga dela? Triste, hein? Ou perguntinha triste.
Isso é a visão clássica do Newton. Como é que a partícula vai entrar dentro da outra partícula? No mesmo lugar no espaço? Vê o tipo de raciocínio. Haja paciência. Certo? O que Jesus respondeu para ele? Se você não nascer de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você não vai chegar no reino dos céus. Precisa ser mais claro que isso? Isso é o que está escrito, ok? Isso é o que passou, isso é o que sobrou. Porque uma coisa é pegar uma tradução da tradução da tradução da tradução. Agora, quando você traduz direto do sânscrito, é outra história. E tem livros que fizeram, os autores tiveram o trabalho de traduzir direto do sânscrito. E aí há uma grande diferença entre o que está escrito em inglês, francês, alemão, português e o sânscrito. Então, pode ter certeza que eles conversaram longas horas naquela noite e que foi falado abertamente e claramente a coisa. Não foi cifrado. Porque esse é um conceito extremamente importante. Extremamente importante. E que foi suprimido. Como que você pode nascer de novo, de novo, de novo, de novo? Será que Nicodemos entendeu? Tudo começou a ser entendido e interpretado, tudo no mental. Porque onde que sobrou o amor? Onde? Onde que sobrou o amor? Com essa miséria, com esse morticínio, aonde? Onde que sobrou? Não sobrou nada. Para uma pessoa que chegou e falou, vocês estão cansados e oprimidos? Vem a mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Como que uma frase dessa, uma mensagem dessa, vira o que virou? É porque não entenderam. Não entenderam. Depois de 2000 anos ainda não entenderam. Como o jugo é leve e o fardo é suave, ou vice-versa? Como? Se a gente tem que sofrer, sofrer e sofrer e sofrer. Como é que você vai optar por uma pessoa? Você vai seguir uma pessoa? Se a mensagem é essa. Nem oferecendo o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto e o quinto degrau, e o sexto degrau, a coisa não anda. Agora imagine, né? Que nem o Churchill, sangue, suor e lágrimas. O povo só segue porque está afundando, porque está morrendo, porque vai virar escravo. Aí segue, até que resolve a coisa. Quando assim que resolver, para tudo. É sinal de que a mensagem não foi entendida. Vamos voltar lá no renascer. A gente renasce a cada momento. Agora virou poesia. Passou da metafísica para a poesia. Vocês estão vendo por que o mundo está desse jeito? É isso. É isso. Uma coisa falada claramente. Vocês estão torcendo a mente. Como que eu vou falar um treco politicamente correto aqui? Para não falar a verdade nua e crua que ele disse. Exatamente, graças.
Reencarnação. Reencarnação. Como que você vai nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo? Não foi entendido? Não. Não é aceito. Não é aceito. Quando perguntaram de Elias, se Elias já tinha vindo, ele falou veio. E foi rejeitado de novo, como João Batista. Ele foi absolutamente claro que João Batista era a reencarnação de Elias. Está escrito, está escrito. Não, é pior do que olhar e não ver. É pior, porque é não aceitar. Agora, fica-se com o quê? Fica com uma ideia para criancinhas de 3 anos de idade? Porque tem que raciocinar. Para onde vai a sua energia? Energia não desaparece, lembra? Só se transforma. Então essa energia consciente que você tem, o que acontece com ela? Ela permanece. E aí nós temos as várias interpretações do que acontece depois, certo? Mas nada estudado em termos racionais, científicos. Vivenciado. Esse é o problema, vivenciar. Porque não tem limite de transferência de informação. Não tem limite. Você pode exponenciar segundo após segundo. E a cada vez que você recebe a informação, a consciência expande. Ela é capaz de receber mais. E mais complexidade. Aí na outra transferência, mais complexidade. Na outra, mais complexidade. E assim vai. Então chega uma hora que vai fazer o quê? Pedir? Não tem sentido isso. Para quem já entendeu. Porque quem entendeu colapsa a onda. A questão da fé. Como é que eu faço para ter fé? Para ter fé, fé é conhecimento. Ou você tem fé ou você tem conhecimento. Se quer acabar com a fé, você tem conhecimento. Estuda todas as leis, como é que funciona. Está mais do que provado que o observador colapsa a função da onda. Isto é, ele faz uma escolha numa onda de possibilidades infinitas, ele escolhe uma determinada coisa, aquilo passa a fazer parte de uma probabilidade que vai surgir no mundo físico dele, se ele mantiver este pensamento. Porque se um dia você quer um carro, e no dia seguinte você quer outro carro, e depois outro carro, e outro carro, sabe quando a concessionária vai te entregar um carro? Nunca. Faz isso. Vai na concessionária e fala, eu quero o carro X. Aí no dia seguinte você fala, não é mais esse, agora é o outro carro, tá? Aí, não é mais esse carro, agora é outro carro. Faz isso com o vendedor de carro para você ver o que ele vai te falar. Mas é isso que é feito com o Criador. É isso que as pessoas fazem com o Criador. Eu quero uma coisa, eu não quero mais, agora eu quero essa, não, agora não. E isso o tempo todo, oscilando. Então ele fica esperando. Para ele não ter que ficar esperando, o que ele fez? Delega. Você é um co-criador. A hora que você resolver, para mim tá beleza. Você quer ter Fusca? Tem a Fusca. Você quer ter Astra? Tem a Astra. Você quer uma Mercedes? Tem a Mercedes. Qual o problema? Tem o que você quiser. Acho que ele vai ter ciúme. Ele vai ter ciúme. A criaturinha dele agora tem uma Mercedes. Tem 5 Mercedes na garagem. O Criador do universo. Dele emana tudo, o tempo todo. O tal do bóson de Higgs, que sai lá do vácuo quântico. Do próprio. É ele que emana o tempo inteiro, vira partícula, a onda dele vira partícula, o bóson de Higgs, que aí começa a formar tudo, ou a supercorda, dependendo da teoria. O todo vai ficar preocupado. Não, ele vai ficar preocupado com as roupas, com os sapatos, com as casinhas, se tem 40 quartos, 2 quartos, se está no barraco, se está na mansão. É brincadeira. Sendo que você e ele é uma coisa só. Como que ele pode regatear isso? Se é ele que vai morar na casa de 40 quartos, ok?
Por que tem essa diversidade toda? Porque ele está vivenciando tudo isso. Se fosse uma onda sozinho, como é que pode ter crescimento? Precisa ter troca de informação. E onde entrou o amor? Ele ama tanto que ele tem que emanar. Ele não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. Quem ama, ama. Sai amor o tempo todo. Não tem como parar de sair amor. É amor, é. Sai o tempo inteiro. Incomensurável, infinito. Você está na cruz e ainda está falando, perdoa. Perdoa que eles não sabem o que eles fazem, eles são os ignorantes. Eles não sabem. Embora alguns sabem, alguns sabiam. É mal pelo mal. Mesmo assim, está dando desconto. Não. Eles são ignorantes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque está emanando amor sem parar. Porque não consegue parar de amar. Cai essa ficha. Por que ele falava desse jeito? Por que ele falou assim? Porque não consegue. Depois que evoluiu total, o Senhor evoluiu nessa vida. E aí, o que vai acontecer? Ninguém evolui total numa vida. Primeiro que é infinito. Tá, aí você... Ok, aí volta... Não. Primeiro, você já está unido ao todo. Não vai ter essa coisa, esse conceito do budismo, de que você vai se dissolver no todo. Não existe isso. Sim, se quiser. Chega uma hora que a sua capacidade é tanta que você trabalha melhor, você pode servir melhor em outra função. Você não precisa ser pedreiro, não precisa ser economista, você vai subindo. Gerente, diretor, presidente, entendeu? Aí você tem uma fortuna incomensurável, porque você tem um conhecimento que você faz assim e cria, certo? Então chega um ponto que você tem humanos com quanto? 50, 70 bilhões de dólares. São pessoas que já entenderam como que cria dinheiro. Eles são especialistas nisso, certo? Então você tem um arquétipo do empresário, o arquétipo do cientista, do escritor, e seja lá o que for. Cada um vivenciando um arquétipo. Depois que você aprendeu muito, como que faz? Por exemplo, um Gandhi. Daqui a um tempo, quando o planeta Terra ficar um lugar pacífico, o que faz com ele? Não tem mais apartheid. Não tem domínio colonial. Não tem mais escravidão. Não tem miséria. Se a gente perguntar para ele, bom, e agora, você quer fazer o quê? Ele vai falar, tem algum lugar que tem um povo escravizado por outro, que precisa de alguém ir lá e ajudar essa libertação? Um planeta bárbaro, né? Que ainda está... O povo desceu da árvore faz pouco tempo. Aí vão falar, claro, tem um lá na galáxia, não sei das contas, tem o número do planeta. Aí, exatamente, Jesus também falou, existem muitas moradas na casa do meu pai. Pega-se e ele vai para lá fazer o serviço que ele gosta de fazer e liberta mais um povo e assim por diante. Cada um faz o que gosta. Ninguém vai fazer nada obrigado. Cada um faz o que quer, faz o que gosta e usa as suas habilidades. Então, e isso é infinito. Infinito, porque vamos supor que você é capaz de dirigir um povo. Tá, aí você volta. Chega uma hora que aquilo é banal para você. Não existe mais desafio. E quando não existe desafio, não tem mais prazer. Não tem aquilo que se chama desfrute, quando você está em fluxo com o Criador. Quando você está em fluxo, você tem desafio, aí você tem um prazer gigantesco de estar unificado com Ele. Aquela coisa, eu e o Pai somos um. É indescritível isso. Então, quando não tem desafio, não tem isso. É preciso focar a atenção, entendeu? Senão você fica lá na praia, olhando a onda que vai, a onda que vem, e tal, que coisa horrível.
Precisa pôr a mente para funcionar. Quem já entendeu detesta o ócio. Então, do outro lado, quem entendeu trabalha. Quem não entendeu vai para o boteco. Continua tomando, certo? Porque não entendeu nada ainda. Agora, chega um momento que a sua capacidade de criação é tão grande e você opta por um determinado caminho, não precisa ser todo mundo por esse. Lembra? Infinitas possibilidades. Te dão um planeta inteiro na mão para você dirigir. Pronto. Durante lá uns 4, 5, 10 bilhões de anos, sabe-se lá quanto, não importa. Você vai dirigir um planeta. Aí tem um povo que já esteve lá um bom tempo, cuidando da criação da coisa, certo? Tem que pegar toda essa poeira estelar das nebulosas, das supernovas que explodiram. Aí tem um monte de engenheiro que só cuida disso. Aí eles juntam tudo isso aí, criam um planeta, aí tá todas aquelas eras geológicas, aí mete água lá no planeta, tá? Aí tem oceano, tem continente, aí vem os geneticistas, todo mundo fazendo experiência também. Não nasce nada perfeito, porque é tudo escola. É tudo escola. Tem lá um monte de geneticistas que estão fazendo umas experiências, paleontólogos, etc. Doidinho para, vamos pegar um outro planeta e criar vamos ver o que a gente pode fazer de dinossauro diferente. É pesquisa, sabe como é que é cientista? Adora. Então, pega um planeta que está começando, dá-se para um grupo desse, tem chefe e tudo mais, tem uma hierarquia, eles vão lá e brincam lá, 1 bilhão de anos, não importa, o tempo é irrelevante. Aí eles brincam. Aí, bom, chega. Já brincaram demais, venceu o prazo. Vamos trocar de equipe. Pegam os engenheiros siderais e falam, manda. Aí eles mandam lá um meteorozinho de 2 quilômetros, certo? Pumba, acabou os dinossauros. Outra era. Pronto. Agora vamos, outro tipo de animal, outro tipo de desenvolvimento, e assim vai. Aí, lógico, chega uma hora que vai ter os macacos. Aí eles chegam num ponto que já podem virar hominídeos. Aí você vai para lá. Você vai ser chefe do planeta. Você vai liderar a evolução daquele povo lá, daqueles hominídeos. Aí começa um longo processo de evolução dos hominídeos. Os homens. Até virar Homo sapiens sapiens. E isso tem uma pessoa que administra um planeta inteiro. Você não tem só planeta, você tem aglomerados, né? Você tem galáxia, é um negócio descomunal, mas você vai tendo agrupamentos, certo? Então você tem um sistema solar, você tem um chefe do sistema solar. E assim, hierarquia, sucessivamente. Quanto maior a capacidade, maior o encargo que você recebe e ao qual você se candidata como voluntário. Só que qual que é o pré-requisito para poder fazer isso? Para chegar nesse patamar de responsabilidade? É conhecimento de matemática, de química, de física, economia, sociologia? Isto. Excelente. Amor. No nível que, quando você puder amar incondicionalmente, aí você pode receber um planeta inteiro para você gerir. Amar incondicionalmente. Não, muito mais do que se ama um filho. Muito mais. Porque você já viu o que as mães fazem com os filhos? É muito mais que isso. É muito. O ser humano normal de hoje em dia não consegue nem imaginar o que é um conceito amor incondicional. Nem imaginar o que é isso. Existem N incoerências. Se você pegar todos os livros e checar um contra o outro, você vai encontrar um monte de probleminhas. Vou citar um só para resolver de vez. Está escrito lá. Eu sou um Deus ciumento e vingativo. Ponto. Está escrito. Vocês perceberam? Até por onde que a coisa vai? É isso. É isso. Não é bem assim. Tenta se salvar as aparências da coisa de qualquer maneira.
Então não adianta começar a citar versículo tal, versículo tal, versículo tal, porque aqui na mesa também eu tenho uma lista de versículos. Isso totalmente contradiz o que Jesus era. É puro amor. E quando ele disse, eu e o Pai somos um, está claro a coisa. O Pai é igualzinho ele é igualzinho o Pai, entendeu? Então é uma onda só, ele é um co-criador. Então, onde que vai inventar que o todo é um Deus ciumento e vingativo? Mas eles acreditavam nisso, e faziam guerra, e matavam os outros, em função dessa crença. Isso é bárbaro, isso é coisa de milênios atrás, onde que se pegava uma criancinha pelas pernas, um bebê de 1 mês, ou 2, ou 3, e se batia na parede ou numa árvore até estraçalhar tudo. Era assim que era feito, quando eles invadiam uma cidade. Lê lá, está nos livros. Pois é. Agora, se você tem um conceito desse, de que o seu Deus é um sujeito ciumento e vingativo, vale tudo. Você pode passar a fazer tudo. Por quê? Você está só simplesmente seguindo o modelo dele. E ele está lá em cima, e você está aqui. Não existe união nenhuma. Não existe co-criador, não existe irmandade. É cada um por si, é a selva. Você imagina o seguinte, há 3.000 anos atrás se matava de porrete, certo? Então, aí o que acontece? Para que haja evolução, é preciso que esse povo tenha conhecimento. Então, nascem 7 físicos quânticos, juntos, são encarnados os 7 numa mesma época para abre a consciência desse povo. Então eles mostram a mecânica quântica, eles mostram o átomo, mostram todo. O que os humanos fazem com isso? 2.994 explosões atômicas. E faz um monte de reator desse jeito. Entenderam? Então você dá tecnologia, você dá conhecimento, mas as concepções de como é a realidade, de como é o todo, de como é Deus, continuam na barbárie. Então, quanto mais conhecimento tem, pior fica. É a situação que nós estamos no momento. Então, isso vai ter que ser resolvido. E vai ser resolvido. Porque quando você transfere conhecimento para se fazer bomba, é o último estágio. Pode botar as barbas de molho. Porque você vai brincar com bombinha atômica. Aí as consequências são graves. Você vai brincar de fazer reatorzinho de plutônio. Então, aí tem que se fazer o que somos nós, tem que fazer tudo isso para ver se abre. Lembra? Toda a matéria, toda a massa emerge de um único lugar, do vácuo quântico. Tudo emerge daquilo. Supõe-se que as pessoas pensariam sobre isso. Não sai de 2 lugares. De onde que surge a matéria no universo? De onde que surge isso? Quando você prova isso em laboratório, precisa o que mais? Então a razão não está funcionando. Porque agora está provado em laboratório. Então quando a razão para de funcionar, o negócio vira no emocional. Então se a resistência é emocional, vai passar a ter o quê? Catarse. Então precisa ter catarse. Certo? Porque se estão resistindo, se não conseguem raciocinar, se agem como chimpanzés, então é preciso dar umas catarses no chimpanzé, para ele expurgar a energia negativa, para ele mudar a forma de pensar. Então, tem que ter catarse e transferência de informação, certo? Tanto transferência global de informação, quanto na ressonância, que pode se transferir individualmente, pessoa a pessoa. E catarse, que é o que vocês estão assistindo, tipo o Japão. Catarse, até que resolve esse problema emocional. Porque não se age de maneira racional. Porque se fosse racional, você faz o experimento, está mostrado que a realidade é assim, é óbvio que você tem que mudar a sua forma de agir, sua forma de pensar. É evidente. Ou então é um ser irracional. Só age pelas emoções, só age pelo ódio, pela raiva,
Então esse ser vai ter que ser tratado dessa maneira. Então tem que botar umas catarses dele para ele evoluir. Porque se mostra toda a mecânica quântica. E nós, especificamente aqui, do Mahatma, se mostra a ressonância. E nada, então vai ter catarse. Porque se tem a ressonância e continua a história da casa, carro, apartamento, etc, etc, etc. Porque não cai a ficha. Eu sou um co-criador. Que aí acaba o pedido. Aí você passa a ser uma pessoa que ajuda no desenvolvimento do universo. Porque precisa de gente para falar desse assunto. Agora a coisa não sai dessa sala. E se sai? Conta dos dedos. Porque é politicamente incorreto falar de mecânica quântica. Questionar tudo isso. Dá trabalho. Imagine que a gente estivesse sentado numa mesa, lá em cima, olhando aqui embaixo, a barbárie. E você falasse esse argumento. Ah, eles não vão entender nada. Deixa assim mesmo. Que se danem. Que se explodam. Vocês entenderam? Se quem está evoluído, quem já consegue amar um pouquinho a mais, não assumir o compromisso de vamos descer lá na barbárie, e apesar de que eles vão nos matar, cortar, etc, etc, e nós vamos tomar tiro na cabeça, certo? Martin Luther King, Mandela, 27 anos na penitenciária, Mahatma Gandhi, etc, etc, etc. Pega aí ao longo da história. Se não tiver essas pessoas para fazer isso, fica o quê? A barbárie eterna. Só que tem um probleminha. O Criador ama infinitamente. Se ele fosse o tal Deus ciumento e vingativo, ele soltava, daí deixa lá, deixa os chimpanzés se matarem. Você já viu alguém vai lá numa tribo de chimpanzé tentar apartar o negócio? Que nada, aquilo é a selvageria total. Mas, como alguns evoluíram, a gente olha para baixo e vê a barbárie e fala, nós temos que ajudar esse povo. Porque nós não conseguimos conviver com isto. Ninguém que evoluiu consegue conviver com a miséria, com a doença, com a dor, com o sofrimento alheio. A pessoa tem que fazer alguma coisa para resolver. Ela não consegue ficar omisso. Entendeu? Ela tem que agir. É só por isso. Então, a gente vem e começa a mexer. E toma. Por isso que Jesus falou, dá à esquerda, à direita, esquerda, direita. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Ele falou, não. 70 vezes 7. O mesmo, né? É metafórico, mas tenta perdoar 499 vezes. Você vai ver. Dá trabalho, né? Mas foi metafórico o que foi falado. Então, é por isso, não dá para deixar a barbárie correr solta quando se tem pessoas que têm consciência que já evoluíram. Então, tem que mudar. Não tem outra coisa a não se fazer. Agora, é lógico. Né? É tipo missão impossível? É. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vem, um após o outro. Só que tem um probleminha. Quem já entendeu o que é amor, não precisa evoluir desta forma. Você vai fazer sacrifício? Para quê? Para quem? Para aplacar a ira do Deus tal. É uma oferenda para o Deus não sei das quantas, para ele conseguir a minha casa. Sendo que bastava você pensar na casa que você quer e manter esse pensamento, a casa vai surgir na sua vida, a oportunidade aparece imediatamente, basta você trabalhar.
que a casa aparece. Tem infinitas formas da casa aparecer na sua vida. Bastava pensar e fazer. Sai da zona de conforto, vamos trabalhar, fazer. Eletromagnetismo, lembra? O que você pensa, você atrai. Pensou em dinheiro, atrai dinheiro. Quer ganhar dinheiro, atrai dinheiro. É só manter o pensamento. É conhecimento. Aí, olha, se caiu no negócio, eu preciso de ter fé para acreditar na mecânica quântica, para colapsar a função de onda, aí complicou. Agora, quando é que vai acabar essa história de fazer sacrifícios para estátuas? E em 2011 continua a mesma história das estátuas. Como é que faz? Vocês vão criar, ou vai se criar, que tipo de simbolismo de estátua para o vácuo quântico? É capaz que ele não foi aceito ainda por isso, né? Estou começando a ficar desconfiado. Que o vácuo quântico não foi aceito ainda, porque ainda não se criou uma imagem para ele. Antropomorfizar, certo? Nós temos que arrumar um cara, um homem, certo? E falar, este aqui é o modelo, é a imagem do vácuo quântico. O dia que se fizer isso, nossa, no dia seguinte, assim. Porque 2, 3 pessoas se vestiram de Jedi e foram na Praça da Sé um tempo atrás, quando estava passando a 2ª trilogia, para fazer um experimento de psicologia, e começaram a pregar a religião Jedi, do Star Wars. Num instante, eles já tinham uma sacola de dinheiro recolhido, certo? E na Austrália, 70 mil pessoas declararam no censo do governo, religião Jedi. 70 mil. E na Inglaterra também. Perceberam? Agora, porque tem lá o serzinho, Jedi, né? Aí pronto, já por pouco, religião Jedi. Agora, o vácuo quântico, que é um conceito abstrato, que o todo está em tudo. A única energia, a única inteligência que existe está presente em tudo. Não existe diferença entre ele e mais nada, porque tudo é uma coisa só, é uma única energia, é só ele que existe. Não existe divisão alguma. Então, como representar Deus desta forma? Esse é o problema. Então, as pessoas matam todo mundo que vem e propõe um Deus abstrato. Tem que ter estátua para fazer adoração na estátua. E oferendas. E ouro. E comida. E tudo mais. Qual a diferença? 3, 4, 5 mil anos atrás, um forno, uma boca enorme, um forno pegando fogo, pega uma criancinha, viva, e joga lá dentro, para uma oferta, uma oferenda ao Deus Baal. É isso. Quanto que a gente melhorou, hein? Quanto? Melhorou um pouquinho? Agora não tem a fornalha, mas a história da estátua permanece a mesma. Está caindo a ficha? Agora começa a cair a ficha? A dificuldade, a não aceitação de um Deus abstrato? É isso. Todo o problema está nisso. Você não pode pegar, não pode dividir, não pode cortar. Não tem como falar, é o meu e o seu é diferente do meu. Não tem.
É um todo. É uma coisa só. Portanto, todos somos irmãos. Lembra que Jesus falou? Todos são irmãos. Por que são irmãos? Não é um conceito filosófico. É a pura realidade quântica. É uma energia só. E aí vem, amai os vossos inimigos. Porque como poderia ser diferente? Só se for demente, só se for louco. Um masoquista. Porque o que você faz para o outro, volta para você, está demente. Quando entende isso. Que foi o que aconteceu com o Joel Goldsmith. Quando ele estava na trincheira na Primeira Guerra Mundial. Ele já entendia as leis e estava usando a favor dele. Ele mandava bala e atingia o inimigo. E o inimigo não poderia atingi-lo, as balas passavam de lado. Porque ele conhecia a metafísica a fundo, nenhuma bala o atingia. Beleza, está perfeito, não? Usar a metafísica como arma de guerra. É isso que o povo quer. Até que caiu a Bíblia no chão da trincheira, abriu, e estava lá numa passagem falando para ele o seguinte: você não pode usar esse conhecimento dessa forma. Você atinge o outro não consegue te atingir. Na mesma hora que ele entendeu isso, no mesmo dia, ele foi transferido para a retaguarda, para a intendência, e nunca mais combateu. Foi tirado o cara da trincheira. Por quê? Estava sobrando gente? Ele não fazia falta lá para mandar bala no outro? Fazia. Mas por alguma razão, ele foi tirado da frente de batalha. Assim que ele entendeu que não poderia fazer isso, porque o outro era irmão dele e ele não poderia matar o outro. Entendeu, saiu da guerra, no mesmo momento. Quem foi esse mesmo? Joel Goldsmith. Enorme, grande metafísico. Assim, quando ligavam para ele 2h da manhã, falavam, tem um parente meu que está doente. Fala, para. Pensa no parente. Tchau, pode dormir. O parente estava curado. Entendeu? Quanto tempo leva para fazer uma transformação de consciência? Bilionésimos de segundo, nanosegundo. Nanosegundo. O Joel estava lá mandando bala, olhou, entendeu, acabou, fim. A vida dele mudou na hora. Ok, para fazer uma diferença no coletivo. David Bohm, grande físico, disse o seguinte, ele escreveu no livro dele: se eu tivesse 10 pessoas com paixão pela causa, eu mudava o mundo. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Tinha 12. Agora, nós temos quantos? Meia dúzia de físico quântico? Que está no Quem Somos Nós? Esse é o probleminha que está por trás da questão do renascer, 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 entendeu? Porque se você consegue, por algum meio mágico, limpar a dívida, certo? Você vai ter lá um perdão, perdoou a dívida, está tudo bem. Você pode fazer e desfazer, que no final das contas vão dar uma anistia fiscal, e acabou. Mas, se a dívida nunca acaba, e você vai ter que pagar até o último centavo, a coisa pega. A coisa complica. Que foi isso que ele falou. Você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Vou traduzir em física. Até que a última antimatéria que está grudada em você exploda. Volte para o vácuo quântico. Você ficou todinho luz. Aí você sai. Quando você ficar luz pura, altíssima vibração, aí você sai. Enquanto tiver uma antimatéria grudada, a sua vibração está baixa, você fica lá embaixo, de acordo com o nível de vibração. Não tem castigo.
você vai para o campo eletromagnético coerente com a sua vibração. É simples. O sistema é perfeito. É perfeito. Basta entender o que é eletromagnetismo que está tudo resolvido. Não vai ter perdão de dívida nenhuma. Você vai ter que limpar a energia, fazendo bem. Como é que limpa a energia? Fazendo bem. É simples. Você faz o bem, quando você faz o bem, cria luz. Luz. A luz bate na antimatéria e dissolve a antimatéria. Por isso que a gente fala seres de luz. É literalmente isso mesmo. Porque eles brilham. Você vai na minha casa, eu tenho um vaso chinês, você entra estabanado e me derruba o vaso chinês e ele estraçalha. Aí você fala, perdão, eu quebrei seu vaso. Está perdoado. Agora faz um cheque de 5 mil para pagar o vaso. Então, entender a coisa intelectualmente, ok, tá perdoado. Está perdoado. Agora, pagar o vaso. Quando pagar o vaso. Isto que eu estou falando é uma metáfora. Existe. Então, vamos lá. Tem um campo eletromagnético que gere a sua vida. Você é um campo eletromagnético. Dentro de um outro campo eletromagnético. Tudo que você faz, agrega em você. Enquanto não limpar isso, não fica limpo. Enquanto não agregar luz, não sai a antimatéria. Fim. O que eu expliquei é metafórico. A física da coisa é essa. Então, qual o problema? Não tem jeitinho, não vai dar jeitinho nenhum. Ou põe luz e limpa tudo, ou continua. A perguntinha é, como se entende a morte do animal para você se alimentar? Até que você vire luz e viva de luz, só luz, fótons. Você tem que se alimentar. A vida vive da morte. Cada um está num estágio de evolução. Quando você estiver no estágio luz, você vive de luz. Está no inferior, você tem que viver do estágio inferior ao qual você consegue entender. A questão é não levar isso aos extremos. Porque é muito fácil falar, tadinho do coelhinho. Tá. E a nossa querida alface? Como é que a gente faz, hein? Ou você acha que comer a couve, a alface, que elas gostam? Lembra? A alface está em evolução, está tudo em evolução. Jesus entendia exatamente esta problemática. Ele não mandava comer os peixes? Ele não comia peixe? Pois é. E o peixe não está em estado de evolução? Está. Mas para a necessidade biológica, é preciso ter um alimento. Então isso está dentro de uma enorme cadeia alimentar evolucionista. O peixe morre, sai o espírito dele, encarna imediatamente em outro peixe, que acabou de nascer, e assim sucessivamente. E você fica só com a carne do peixe. Você não fica com a alma do peixe, você fica com a carne. A essência dele já saiu. E o peixe vai morrer de qualquer maneira, lembra? O peixe já vai morrer. Então, ele doa a vida para a sua vida. É um outro conceito. Se você abençoasse o alimento e agradecesse a Deus pela doação que aquele animal fez para que você se alimente, isso é um ato sagrado. Você acabou de resolver toda esta problemática. Agora, como é que se trata? O problema é, como é que se trata os animais?
Esse é o negócio. Nos matadouros. O que se faz com o fígado dos gansos? Para fazer os patês. Entendeu? A carnificina, que é como se trata as galinhas. Não, e como são mortas. Eu não vou descrever aqui, porque eu não quero que isso aqui vire um terror, entendeu? Mas esse é o problema de um povo bárbaro. Não é um problema de comer a carne de um animal, se ele fosse abençoado antes, e morto de maneira humanitária, respeitando a vida dele. Que eles só matam por necessidade de Exato, exato, exatamente. Os índios americanos, eles faziam isso. Eles caçavam um bisão, o suficiente para eles se alimentarem. E antes de fazer a caçada, eles faziam um ritual religioso. E oferecia o bicho. Gente, é outro conceito. Agora nós chegamos lá e fizemos o que com eles? Com as 500 tribos que tinha na América. E com tudo que tinha aqui. Destruímos tudo em nome do... Não. Em nome do cristianismo. O que foi feito com os incas? E com todas as tribos que foram invadidas e colonizadas? Agora, é a tal história. Até há 100 e poucos anos atrás, havia uma grande discussão teológica. Será que os negros têm alma? E também havia uma outra discussão. Será que a mulher tem alma? Certo? Será que a mulher tem alma? Vê a que nível se chega de barbárie. E isso foi há 3.000 anos atrás? Não, isso foi em 1880. 100 e poucos anos atrás. É fácil esquecer as coisas. Pois é, aí, o que? Vejam bem. Depois que se faz tudo isso, como é que fica a antimatéria criada por todas essas carnificinas? Sumiu. Sumiu. Você tem karma pessoal e karma coletivo e karma planetário. E assim por diante. Entendeu? Então, não tem jeitinho que vai amenizar a coisa. Então, quer que isso vire um lugar de paz? Tem que começar a agir pacificamente. Aí, tudo vai se resolver. Se não, o karma está aí para ser pago. Aí tome tsunami. E outro, e outro, e outro, e outro. Não, há de infinitum, até que limpe o karma. Agora, se faz todas aquelas guerras na Europa, na Ásia, no Oriente, etc., o planeta inteirinho. Vocês já imaginaram a energia negativa que está no solo de todos esses lugares? De tanta morte, de tanto sofrimento que teve? Está tudo incrustado lá. Como que isso vai fazer assim e limpa? Será limpo no futuro. Mas a frequência daquilo está atraindo condições geológicas coerentes com aquela vibração. E quando você teve muita morte num lugar, você vai atrair o quê, geologicamente? Vai atrair. É inevitável. Então não tem essa coisa, azar. Não tem azar. É causa e efeito. Vai dar terremoto no lugar que criou a condição para ter terremoto. Vai dar tsunami no lugar que criou o lugar para o tsunami. E assim por diante. A Terra tem um campo eletromagnético. Tudo está debaixo de um campo eletromagnético. Então, é claro, é sistema dentro de sistema dentro de sistema. Mas cada local, cada país, tudo tem um campo. Uma empresa, uma pessoa, seja lá o que for, tem um campo. E esse campo atrai o tempo todo o que ele é. Exatamente o que ele é. Você quer uma descrição do que foi feito na Guerra da Coreia? Na invasão da China? Eu acho melhor não. Você pode ler num livro que tem, está documentado. O que eles fizeram na China, na Coreia. Escuta, karma é eterno. Não tem. É bilhões de anos.
até que aquilo seja resolvido, está presente. Então não adianta agora a gente está bonzinho, ok? Agora a gente está bom. Então, nada de pagar dívida. Você pegou o seu cartãozinho de crédito, foi no shopping e mandou ver. Mandou. 5 cartões, 15 cartões. Estourou toda a sua renda, as suas finanças. Aí, você vai num banco e fala para o banco, olha, eu errei, sabe, eu fui fazer uma terapia, e aí o terapeuta me explicou que eu era um obsessivo compulsivo, fazer compra para compensar uma carência afetiva que eu tinha, porque eu não tinha um namorado. Aí eu comprei 150 sapatinhos. Então, mas agora eu entendi, eu estou curado. Não dá para você perdoar minha dívida? Eu tenho um cliente que fez isso. Começou a comprou. Tira daqui, tira de um banco, tira da financeira, cobre o outro, que cobre esse, cobre o outro, cobre esse. Chega uma hora, não tem mais de onde sair, né? Universo finito nos bancos. Agora ele paga todo mês, praticamente tudo que ganha, e refinanciou tudo até dezembro de 14. Até dezembro de 2014, ele vai pagar, não compra mais nada, e paga. Aí sabe o que ele falou? Eu aprendi. Estou curado. Aprendeu. Ele nunca mais será um comprador compulsivo. Só que ele só vai poder fazer comprinha de novo em 15. E até lá, uma batatinha, um pouquinho de arroz, e olhe lá. E trabalhar. Trabalhar para ganhar o dinheirinho, para pagar o banco. Então, se alguém pensa que vai escapar de pagar uma dívida, é melhor ler os contratos. É melhor ler os contratos dos cartões, dos carros, das casas, entendeu? É melhor ler. Então, isso é válido nesse planeta e isso é válido no campo eletromagnético completamente. Outra coisa. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, da semente, vocês vão falar para essa montanha, sai daqui e vai para lá. E ela vai. É metafórico o que ele falou? Aí eu acho que até 2 semanas atrás, vocês poderiam falar que isto é uma metáfora. Mas depois, segundo a informação que eu tive, pode ser mais, pode ser menos, eu não chequei isso, mas depois que o Japão saiu do lugar 2 quilômetros, eu acho que é melhor repensar, não? Se você fala montanha, sai daqui, vai para lá, 2 quilômetros saiu do lugar. Será que algum japonês não estava contente com a localização geográfica do Japão no globo? E ele queria uma mudançazinha? Não sei. Basta, só o karma é suficiente para tirá-lo do lugar, tá? Mas se um japonês começasse a sentar e meditar que o Japão vai sair do lugar, vocês têm alguma dúvida que isso iria acontecer? Se vocês têm dúvida, é porque vocês não entenderam o que é colapso da função de onda do Schrödinger. Por isso que Jesus falou, se você tiver a fé, do tamaninho de um grãozinho de mostarda, você vai falar para a montanha, sai daqui e vai para lá. Porque a montanha não tem jeito de evitar isso. Entenderam? É um co-criador. Igualzinho. Co-criador. Se o Criador falar, planeta, some, ele some. Planeta, aparece? Aparece. Ou não é assim? Ainda mais que ele não está falando de algo externo a ele. É dentro dele. Cai a ficha? É dentro dele. Não existe universo externo a ele.
Ok? Ele não está olhando bolinha, universo. E eu, Criador. Não existe isso. É tudo uma única coisa. São frequências dentro de frequência dentro de frequência. Então você pode ter mundos, os muitos mundos lá do Hugo Everett III, mundos paralelos, universos paralelos, multiversos. Perceberam? Tudo isso são frequências diferentes dentro de uma enorme onda que se autodivide. A onda é autoconsciente, inteligente e amorosa. Mas é uma enorme onda. Então essa onda pensa, bom, quero um planeta aqui. Quero uma galáxia aqui. E assim por diante. É dentro dele. É um único ser. Nós estamos dentro dele. Dentro dele. Não é externo. Ele não está lá fora. Nós estamos dentro do ser. Jonas dentro da baleia. Lembra? Isso é metáfora. É exatamente isso. É dentro. Portanto, ele pode colapsar do jeito que ele quiser. Porque é ele mesmo. É ele com ele mesmo. E nós somos uma ínfima, infinitesimal parte dele. A tal da centelha. Mas que se tiver consciência disso, consegue unificar-se com ele, em nível de consciência. Aí quando chega nesse ponto, acabou o problema do pedir. Pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. Você tem infinitos seres evoluindo ao mesmo tempo. Cada um é um co-criador, cada um com uma capacidade potencial infinita de criação, de colapsar a função da onda. Então, no fringir dos ovos, existe uma média geral, porque está todo mundo colapsando. Então é aí o que se chama a mente de grupo, ok? Você tem um cardume de peixes, eles vão para lá, vão para cima, para baixo. Aquilo ali é um coletivo. É uma mente coletiva. Um país é a mesma coisa, uma nação, um país. Todo mundo segue tal coisa naquele país, acredita em tal coisa, vai na guerra e tal. Porque a frequência de todo mundo gera uma média daquele país. Só que tem o seguinte, dependendo do grau de consciência que você tem, você cria um mundo particular à sua volta. Uma bolha à sua volta que é a sua realidade pessoal. Se isso for muito elevado, ninguém mais consegue influir nesse universo particular seu. É aquilo que eles falam lá dos muitos mundos. À medida que você faz escolhas, você subdivide o universo infinitas vezes, porque cada um tem a sua realidade. É por isso que um progride, o outro não progride, na mesma economia, no mesmo negócio, na mesma profissão, na mesma cidade, entendeu? É por isso. Depende do grau de consciência que aquela pessoa tem. Então, como é que você escapa desta coisa coletiva, do karma coletivo e etc, etc? Elevando a sua vibração. Quanto mais amor você tiver, maior é a vibração, mais imune você está a todo esse resto. Isso aí é irrelevante. Não te atinge. Você sempre tem prosperidade, alegria, amor, tudo de bom. Porque você não tem nada a ver com esse coletivo e o karma coletivo. Se você trouxe, aí tem que limpar isso. Aí tem que fazer o bem, e fazer o bem, e fazer o bem, e fazer o bem, até limpar. Acho que nesse ponto vale tocar de novo, né? Na questão do aborto. Matar alguém implica
em prejudicar inúmeras pessoas que trabalharam para criar um planejamento para aquela vida, para ajudar a limpar o karma de inúmeras pessoas que estão envolvidas, pacificar tudo e tudo mais. Há um enorme planejamento para se fazer isso, para executar e tudo mais. Aí vem alguém e pumba, interrompe esse processo, começa tudo de novo. Isso é gravíssimo. A antimatéria agregada num negócio desse é descomunal. É um assassinato. Não há escolha. É um assassinato, pura e simples. A escolha é antes. Se milênios atrás, muitos, as mulheres já sabiam como evitar engravidar, o que se dizer em 2011? Isso é livre-arbítrio. Pensa antes. Pensa em como vai fazer a relação. Por quê? Só a intenção do aborto é um aborto. Só a intenção. É muito pior do que se pensa, né? Não é fazer. Eu acho melhor tirar essa criança. Já foi. Lembra? Pensa, cria. Pensa, cria. É muito interessante esse negócio do pensa, cria funcionar, quando é casa, carro, apartamento, iate, avião e $1 milhão, né? Nossa, é espetacular, maravilhoso. Pensa, cria. Agora, pensar aborto, não. Aí, calma. Aí a mecânica quântica não vai funcionar para isso. Pensou, criou. Pensou, escolheu. É instantâneo. Se você... O seu carro é pesado, hein? Porque uma montanha, dá para tirar uma montanha de lugar, pegar um arquipélago lá, e 2 quilômetros para lá, chega para lá. Outro carrinho pesado, hein? É problema de fé. Se tiverdes fé do tamanho do grãozinho de mostarda, a montanha sai do lugar. E nós estamos tendo problema de carro. 50 palestras. E continua o problema do carro. O carro não é difícil, só depende do seguinte: se você falar, não, eu vou juntar dinheiro, eu vou juntar R$100 por mês, eu vou pôr na poupança, e daqui a 58 mil anos, eu tenho dinheiro para comprar o carrinho. Assim é difícil. Por que você não deixa o todo dar o carro para você? Porque o todo não tem alternativa. Você é um co-criador. Você e ele é uma coisa só, literalmente, uma coisa só. Como é que ele pode violar o seu livre-arbítrio, que é o dele mesmo? Ele não pode, ele não tem alternativa. Aí vocês falam, por que Deus deixa acontecer um monte de coisa ruim? E por que tem um monte de assassino e papapá? Vocês acham que ele pode fazer o quê com esse povo? Que ele pode chegar lá e falar, pumba, desfaz o cara? Ele vai evitar que exista o mal no universo? Ele não pode fazer isso. Se ele é infinito, onipotente, onipresente, onisciente, ele não pode se limitar. Ele não pode se limitar. Ok? Você vai se subdividir, você é o Deus Todo-Poderoso, tá. Mas só que é o seguinte, você nunca vai ser estuprador, você nunca vai matar, você nunca vai gerar um... Acabou o livre-arbítrio de Deus, aí ele não é mais o Deus, ele é um Deus menor, que vai ser controlado por um
um grande. O Deus não pode se autolimitar. Ele emana. A centelha é ele. Agora, se a centelha botou um ego em cima e começa a achar que vou levar vantagem, certo? Eu vou para Wall Street e vou levar vantagem. E vou quebrar um monte de país para eu ficar bilionário. Você acha que ele pode fazer o quê? Ele tem que esperar. Tem o eletromagnetismo, certo? Nasce de novo, certo? Tem o povo de baixo, o povo do meio, o povo de cima, N moradas pelo... O cara vai colher o que ele plantou. Criou a antimatéria, vai lá para baixo, certo? Depois de não sei quanto tempo lá embaixo, ele começa a aprender umas coisinhas. Mas não dá para impedir o cara de fazer o mal. Ele tem livre-arbítrio, porque ele é o próprio. Cai a ficha? É o próprio. Então, se nós quisermos, nós podemos cocriar qualquer coisa. Então, a dificuldade que está sendo criada é da própria mente da pessoa. Por que não deixa? Por isso que se fala, pensa e solta, que vem. Pensa, solta. Você só tem que pensar e soltar. Porque quem cuida do como aquilo vai chegar na sua vida, como que aquele carro vai entrar, é ele que cuida do como. Agora, a hora que ele abrir a porta, você tem que entrar. Agora, se ele bota o cara do lado no shopping, tomando café com você, e você pensa, eu não falo com gente dessa raça, então não vou trocar uma ideia com o cara, e o cara é o cara que tem o negócio, o fornecedor, o capital, a amizade, o que indicou, e tudo mais. E Deus faz assim, exatamente, para quebrar as coisas, entendeu? Para fazer inimigo falar com o inimigo, uma raça falar com a outra, uma religião conversar com a outra, até que todo mundo se entenda e fica uma coisa só, todo mundo unificado. Então a porta não está abrindo para todo mundo? A porta abre instantaneamente, pensou, está criado. Agora tem que deixar esse negócio entrar. Mas aí tem que trabalhar. Mas aí quer ficar na zona de conforto. E o paradigma? Que é isso tudo que a gente falou aqui hoje. Tudo é a questão, é o paradigma. É o sistema de crenças. Se você tem uma crença limitadora ou negativa sobre como ele é, você já criou um problemão. Porque o seu universo particular vai ser de acordo com a sua crença limitadora. Ele vai ter as oportunidades e limitações daquilo que você acredita. Pura e simplesmente. Dinheiro é difícil de ganhar. É difícil para aquela pessoa. Tem que ganhar dinheiro suando que nem um mouro. Vai ser dessa forma, entendeu? Pobre nasce pobre e morre pobre. Vai ser exatamente assim. E assim por diante. Por isso que eu falo para vocês. Quais são as crenças da infância? 3 anos, 4 anos de idade. O que vocês acreditam? É só ir lá e buscar. Eu falo, o que você pensa sobre dinheiro? Eu quero ganhar muito dinheiro. É o que todo mundo fala. Aí quando eu falo, e o que você sente sobre dinheiro? Porque você sente que dinheiro é um negócio que vem fácil, que é um fluxo constante de abundância, de prosperidade que entra na sua vida, que não há carência, entra e sai, e tudo é próspero. Se você pensa que tudo é difícil, que tem que ser uma batalha, que tem que suar o sangue, vai ser assim. E para o outro, flui, tudo fácil. Certo? Aí vem uma dentista de São Caetano e fala assim, isso aqui é um inferno, só tenho paciente de convênio, não ganho nada, não tem um particular nessa cidade. Pois é. E eu conheço um em São Caetano que só atende particular, que não atende convênio, e que está lotado de cliente ad infinitum, na mesma cidade, dentistas. E aí, como é que faz? Aquela que acredita em dificuldade está tendo dificuldade. É impossível conseguir paciente particular. Realmente, para você. E o outro está nadando de braçada de paciente particular. Fazer o quê? Cada um cria aquilo que quer. Então eu vejo. Eu sei quem é novo, eu sei quem já tem 1 ano aqui, 2, 3, 4, certo? Eu sei. Então eu sei quem está andando, quem não está andando. Ontem mesmo conversei no atendimento de ontem. A coisa patina. Os mesmos problemas, o mesmo sofrimento, o mesmo drama,
tudo igual. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E a ressonância sem parar. Sem parar a ressonância. Frequência do melhor que tem. Só frequência de arquétipos. E está deixando o arquétipo atuar? Não, não deixa. Recebe toda aquela frequência, toda aquela informação e pisa no freio imediatamente, o tempo inteirinho. A informação fica lá, vai se armazenando. Porque não consegue fazer nada, porque é pé no freio o tempo inteiro. E por causa do quê? Do paradigma, de tudo isso que está sendo falado aqui hoje. Do paradigma. Vocês já imaginaram que tudo que vocês já receberam de ressonância estivesse sendo aplicado para fazer o bem para a humanidade, onde nós estaríamos hoje? Perceberam isso? Pensa nisso. Agora, na outra palestra já foi falado, sai do segundo degrau, sai do terceiro, pula para o sexto, que tudo mais vos será acrescentado. Tudo que está lá, tudo que vocês pedirem. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quantas mercedes vocês quiserem. Quantas mansões quiserem. Se quiserem. Normalmente um Gandhi não está preocupado com mansões, nem iates, nem aviões, certo? Ou vocês acham que o Gandhi não teve sucesso? Esse é que é o problema. O sucesso é medido na conta bancária do cara. Em quantos carros ele tem, as mansões que tem, é isso? Esse é o paradigma materialista terrestre. Um Gandhi é um fracassado? Um Nelson Mandela é um fracassado? Um Martin Luther King é um fracassado? Enquanto essas pessoas não forem os líderes, os modelos, os ídolos nesse planeta, nós vamos ficar desse jeito. Aí se transfere ressonância o tempo inteiro de arquétipos. O que é um arquétipo? É a emanação primeira do Criador, o ser perfeito daquilo ali. É isso que você recebe, o ser perfeito daquilo. E faz o que com ele? Faz o quê? Fica batalhando na casa, carro, apartamento, que a vida é uma luta, a vida é uma batalha, é tudo um inferno, certo? Como é que o arquétipo pode trabalhar se ele está lá com uma crença dessa? Você está potencializado e pensando negativo, e pensando na limitação, e criando limitação. Agora, cai a ficha que a ressonância não foi feita para isso? De que deveria ser usada para fazer o bem? Para a humanidade? Você exponenciou, 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 exponenciou. Virou um mestre, dono de si mesmo, um co-criador. Para fazer o quê? Para ir para a praia tomar uísque? Aí que está o problema. Aí a coisa não anda. Entenderam? Aí não anda. Porque em vez de jorrar amor pela humanidade, pelo semelhante, por todo mundo que está perto, que está chafurdando na ignorância, na fome, no abandono, não. Vou só cuidar do meu. O resto é problema deles. Como deles? Não existe deles. Só existe uma onda, só existe uma energia, só existe um ser. Não tem deles no mundo. Todo mundo é uma coisa só. Então, quando você fala ele que se dane, é você que se dana. É a mesma coisa. Imagina o Criador, que é um organismo só. E ele falasse assim, não quero saber nem desse planeta aqui. Mas esse planeta é o fígado dele. Metaforicamente. Entenderam? Ele não pode fazer isso. Mas os humanos conseguem fazer isso. Por causa do paradigma. Porque acha que ele lá em cima, o outro é o outro, eu sou eu, certo? Não existe uma energia só. Politeísmo, divisão, raças, crenças, N deuses e assim por diante. Aí o problema é grave. Aí fica difícil. Vocês já imaginaram se vocês pulassem para o 6º degrau, a união com o todo? O que viria automaticamente para vocês? Parava de se preocupar com todas essas coisas de baixo aí? Imediatamente, isso seria resolvido? Imediatamente.
todas essas necessidades práticas, materiais, etc., tudo seria resolvido assim, se a pessoa trocasse de prioridade. Primeiro eu vou cuidar do reino e depois do resto. Assim que você mudasse a forma de pensar que vou cuidar do reino, automaticamente tudo aqui embaixo seria resolvido na sua vida particular, prática, casa, carro, apartamento. Mas quem que acredita nisso? Quem que acredita? Esse é o problema. Então duvida, aí permanece. Não, vou ficar aqui embaixo, né? Vou ficar aqui cuidando das minhas coisinhas, não vou dar esse salto de jeito nenhum. É trágico, é triste, mas fazer o quê? Está sempre à disposição, dá o salto. É isso que ele falou. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Ponto. Mas enquanto isso não for entendido, você vai cuidar primeiro das suas necessidades, achando que tem que batalhar e sofrer, sem deixar o todo fluir através de você e você receber infinitamente tudo que ele tem de bom para dar, que é o infinito. Não. A fita está acabando. Você faz em particular. Bom, é isso aí, gente. Obrigado. Boa noite.